Vamos lá então. Os cisnes selvagens, segunda parte. Finalmente descortinou o país para onde iam, terra de montanhas azuladas, floresta de cedros, cidades e castelos. Muito antes do pôr do sol, encontrou-se sentada numa rocha, diante de uma grande caverna coberta de trepadeiras que faziam pensar em cortinados bordados. Vejamos, que espécie de sonhos terá esta noite? Disse o caçula dos irmãos, mostrando a Elisa aquilo que seria o seu quarto. Ah, se eu pudesse sonhar com o modo de ajudá-lo, suspirou ela. Ela sempre pensando em ajudar os irmãozinhos, né? Que de dia eram cisnes, à noite só que eram homens, né? Por obra do feitiço da rainha, da mulher a madrasta má, né? Por obra da madrasta má. Então, se eu pudesse sonhar com o modo de ajudá-la, suspirou ela. Absorta nesse pensamento, invocou o auxílio de Deus e nem depois de adormecida deixou de implorá-lo. De repente apareceu pairar no céu, pairar nas alturas, de repente apareceu-lhe pairar nas alturas, perto do castelo da fada Morgana. Isso no sonho dela, né? A própria fada vinha-lhe ao encontro, trazendo na mão um ramo de urtigas. Foi o sonho que ela teve, né? A própria fada vinha-lhe ao encontro, trazendo na mão um ramo de urtigas. Apesar de sua estonteante beleza, assemelhava-se muito à velhinha que, lá na floresta, lhe dera frutas e lhe falara nos 11 cisnes de coroa de ouro. Olha aqui, ó. Né? A fada Morgana. Então aqui o autor fala que essa velhinha parecia, apesar, né, olha assim, apesar de estonteante beleza, assemelhava-se muito à velhinha que lá na floresta lhe dera frutas e lhe falava nos 11 cisnes de coroa de ouro. É uma conotação espírita isso aqui, né? Esse autor merece o meu respeito, porque principalmente o companheiro de viagem, ele narra de um defunto que ele salvou, que quis jogar o defunto na rua, ele deu a moeda de ouro para os malandros para largar ele em paz. E esse companheiro de viagem, no final da história, fala: lembra-se daquele defunto? Graças ao poder de Deus, eu me materializei e vim te encaminhar, te ajudar na vida. Por isso que eu adoro o Anderson, por esses contos, não só eles, são muitos contos com conotações espíritas, principalmente A Pequena Vendedora de Fósforos, que é um conto pequeno, mas eu vou contar em outra oportunidade. Vamos continuar. Apesar de sua estonteante beleza, assemelhava-se muito à velhinha, que lá na floresta lhe dera frutas e lhe falava dos 11 cisnes de coroa de ouro na cabeça. Seus irmãos poderão ser libertados, dizia a fada, mas para isso deve ter muita coragem, muita perseverança. É verdade que a água mais leve que suas mãos delicadas, de tanto bater arredonda as pedras, mas ela não sente o ardor que seus dedos vão sentir, não tem sensibilidade e não padece os tormentos que terá que suportar, Elisa. Vê a ortiga que tenho na mão, isso a fada falando para Elisa no sonho. Crescem muitas, como esta, ao redor da caverna, onde está dormindo. Então o que aconteceu? Que na visão espírita, ela teve um desdobramento espiritual com o espírito da fada Morgana, né? Que orientou ela para libertar os irmãos. Você terá que fazer isso e aquilo. Não vou contar não, vamos deixar para o final da história, senão não tem graça. Então é uma conotação espírita. Ela teve um desdobramento e a fada deu instruções para ela, para tentar ajudar. Mas o sofrimento ia ser grande demais da conta. Vê a ortiga que tenho na mão, crescem muitas ao redor dessa caverna, onde está dormindo.
Lembre-se bem, só essas poderá usar, só essas, ou então as que despontam junto às sepulturas nos cemitérios. Tenha cuidado para não esquecer nada do que estou a dizer. Haverá de colhê-las, você tem que colher uma por uma, embora com isso queime-se a sua pele e cubra-se de bolhas. Terá de esmagá-la com os pés para reduzir a filaça, com a qual tecerá 11 túnicas, manga, 11 blusas, né, verdes, de ortiga, né, com mangas ainda, com mangas compridas. Quando você jogar essas túnicas sobre os 11 cisnes selvagens, estará quebrado o encanto que os mantém prisioneiros. Lembre-se, porém, Elisa, que a partir do momento em que iniciar esse trabalho, até que o termine, isso foi uma recomendação da fada, até que o termine, você não poderá dizer uma palavra para ninguém, nada, você vai ter que ficar muda, até que o trabalho tenha sido completado. Lembre-se disso, aqui ó. Lembre-se, porém, que a partir do momento em que iniciar esse trabalho, até que o termine, embora lhe custe anos, deverá guardar o silêncio mais absoluto. A primeira palavra que disser será como uma punhalada mortal no coração de seus irmãos. Do seu silêncio depende a vida deles. Cuide de não esquecer nenhuma das minhas recomendações. Assim dizendo, tocou com a ortiga a mão de Elisa e ela despertou bruscamente daquele sonho, né? Daquele sonho, como se o fogo a queimasse. Era dia feito e junto ao local onde ela dormia havia uma ortiga igualzinha a que vira em sonho. Então a Elisa agradeceu a Deus de joelhos e saiu da caverna para dar início à tarefa. Começou a catar a ortiga para fazer as túnicas. Com suas mãos delicadas, colheu as ortigas que lhe queimavam a pele. Seus braços lhe cobriam de bolhas, mas ela suportava de bom grado a dor, no desejo de salvar seus irmãos. Em seguida, esmagando com os pés descalços as plantas, uma a uma obteve uma infinidade de fios verdes. Assim que o sol se pôs, seus irmãos chegaram e tiveram a desagradável surpresa de encontrá-la muda. A princípio julgaram que se tratasse de algum novo feitiço, sortilégio da madrasta. Vendo-lhe, porém, as mãos compreenderam. Elisa trabalhava para libertá-los. Eles compreenderam, O caçulinha chorou de emoção, abraçando a ela, e onde suas lágrimas caíam, cessou a dor e desapareceram as bolhas. Elisa varou a noite trabalhando, não descansaria enquanto não tivesse livre os irmãos. No dia seguinte, gente, vocês já imaginaram se uma empresa cinematográfica grande, de Hollywood ou de outro país, transformasse uma história dessa de Andersen, que merece o respeito de toda a comunidade de escritores do mundo inteiro, fizesse um filme como esse, os cisnes, não filmetos de 50 minutos, como eu já vi, parece, alguns. Eu não sei se existe desse aqui, mas eu já vi alguns, já vi de Aladdin, filmes, não estou criticando os autores, mas poderia ser obras. A Lâmpada de Aladdin, por exemplo, que é uma antiga fábula popular árabe, que eu não sei qual é o autor, poderia ter sido feito um filme lindo, maravilhoso. Um filme desse aqui, olha, com tantos efeitos especiais que tem hoje, seria lindo. Os valores morais, humanos hoje, Só que esses valores morais, a gente não se encontra mais. Os pais, essa geração de pais de 30 anos para cá, 40 anos, não ligam mais, porque não foram repassados para eles esses valores. Hoje você vê uma promiscuidade geral que tem,
são sites em celulares. Um celular como esse aqui é um computador de mão. Você acessa site pornográfico. Se o pai não bloquear ele, acaba que o filho depois, um coleguinha ensina como desbloquear, enfim, ele tem acesso a coisas feias, né? Hoje você vê crianças de 13 anos fazendo coisas feias, se engravidando até, não é isso? Então não existe valores morais mais. Imagine, voltando ao assunto do Conde, imagine se um filme como esse fosse traduzido, mas sem alterações, como o Anderson contou. Seria uma maravilha, né? Mas eu não sei por que isso não acontece, porque, não sei, será que as empresas cinematográficas têm medo de um desastre econômico, ser um desastre financeiro? Não sei. Elisa varou a noite trabalhando. Não descansaria enquanto não visse os irmãos livres. No dia seguinte, os filhos ausentaram-se e ela ficou só novamente. Mas nem sentiu passar das horas. Dera já a oportunidade de terminar a primeira túnica e dispunha a iniciar a segunda. Iam-se passando o tempo, quando, certo dia, enquanto trabalhava, chegou-lhe aos ouvidos, vindo lá das montanhas, o som de uma corneta. Como aumentasse o ruído, unido ao ladrar de cães, ao latido de cães, recolheu apressado as urtigas todas, amontoou-as na caverna e sentou em cima delas para esconder. Dali a instantes, saiu dentre os arbustos um cachorrão, e logo mais um outro cachorrão. Ela morreu de medo, coitada. Depois desapareceram, para voltar imediatamente, seguidos pelos caçadores. E o mais belo deles, que era o rei de um palácio, de outro país, daquele país, né? De outro continente, do outro continente. E esse rei se aproximou de Elisa. Como foi que você chegou aqui, linda menina? Perguntou o rei. Não podemos fazer, vou botar aqui o cronômetro, porque para não atrapalhar. Não podendo falar, Elisa sacudiu a cabeça. Depois escondeu as mãos para que o rei não visse as chagas que as cobriam devido às urtigas, né? Venha comigo, acrescentou ele. Aqui não pode ficar. Se for bondosa como é bela, eu a cobrirei de sedas e veludos, porei em sua cabeça uma coroa de ouro e lhe darei como residência o mais belo dos meus palácios. Assim dizendo, colocou-a na garupa do seu próprio cavalo à sua frente. Ela chorava, torcendo as mãos de desespero, mas ele, para tranquilizá-la, dizia-lhe: o que eu quero é a sua felicidade. Um dia agradecer-me-á. O rei falou para ela. E levou ela, aqui, o rei aqui, ó. Os caçadores chegaram na caverna, né? Aqui ela aqui, ó, já começou, foi catar as urtigas, né? Aqui, ó, com a braçada de urtiga. Aqui, o rei chegou na caverna lá e viu ela, né? E aqui, ó, o rei já levou ela para o castelo, lindo, na garupa do cavalo. Não queria deixar, o rei ficou apaixonado por ela. E lá se foi, em direção às montanhas, segurando Elisa bem firme, seguindo de todos os caçadores. Com pressa de chegar, cobriram a galope um bom trecho do percurso. Por fim, viram surgir ao longe as primeiras luzes da cidade. E à medida que se aproximavam mais claramente, se iam delineando as formas dos palácios e das igrejas de torres pontiagudas, perfurando o azul escuro dos céus. Elisa estava maravilhada com aquele esplendor, e mais deslumbrada havia de ficar diante do castelo do rei. Era um sem fim de salões que se seguiam ininterruptamente,
As paredes e os tetos eram cobertos de pinturas admiráveis, e no assoalho estendiam os tapetes macios, tecidos com fios de ouro. Passado, porém, o primeiro instante de deslumbramento, Elisa desatou em pranto novamente ao pensar no trabalho interrompido e nos irmãos que esperavam ser livrados do sortilégio da madrasta. As damas da corte trocaram as roupas esfarrapadas por trajes suntuosos, tecidos de pérolas e pedras preciosas. Pentearam os cabelos louros, puseram-lhe um diadema de pérolas e cobriram-lhe as mãos feridas com finíssimas luvas macias. Vamos dar mais uma pausa, porque senão fica muito longo. Mas não